As 5 fases que todo fumante passa até parar de fumar. Se você fuma, com certeza está em alguma dessas 5 fases. E o maior erro ao tratar fumantes é não levar isso em consideração na hora de elaborar um planejamento para parar de fumar. No vídeo de hoje, você vai conhecer as 5 fases ou estágios motivacionais na mudança e abordagem do comportamento de fumar. Bem-vindo ao canal Vida Sem Cigarro, o seu ambiente de informação, acolhimento e motivação na jornada de parar de fumar. Eu sou Ana Lúcia Girardi, médica pneumologista há 24 anos ajudando fumantes a alcançar a saúde e a liberdade, parando de fumar sem perder o prazer pela vida. Você já tentou parar de fumar e não conseguiu? Você até para, mas depois acaba recaindo? Você se sente inseguro, sozinho e acha que nunca vai conseguir? Então, o canal Vida Sem Cigarro é para você. O conceito das 5 fases ou estágios motivacionais é de extrema importância quando você pensa em tratar fumantes. Por quê? Porque você vai adequar a sua abordagem ao momento daquele fumante. É como se fosse um relacionamento. Imagina que você acabou de conhecer uma pessoa e vocês estão iniciando um relacionamento, começaram um namoro. Com certeza vocês não vão estar pensando em comprar casa, é, enxoval de filhos, entre outras coisas, certo? Então, para isso, é necessário viver e conhecer aquele momento em que se encontra o fumante para planejar, para elaborar um planejamento adequado de enfrentamento no processo de parar de fumar. A primeira fase é a fase de pré-contemplação. E aqui a gente entende contemplação como uma observação com atenção e profundidade. Toda vez que você fala, contemplei a natureza, eu estou contemplando, significa que você está observando com atenção, foco e profundidade aqui. Então, a fase 1 ou fase de pré-contemplação é aquela fase em que o fumante ele nem sequer entende que ele tem um problema. Para ele, fumar não é um problema, não causa nenhum malefício e muitas vezes, quando ele é questionado sobre o hábito de fumar, ele se mostra resistente e muitas vezes em negação. Ou seja, isso é manifestado através de um comportamento em que ele valoriza os benefícios de fumar e desvaloriza os malefícios de fumar. Dessa forma, qual que é a abordagem correta nessa fase? É você trazer para o conhecimento desse fumante o quê? Informações relativas ao hábito de fumar, as doenças relacionadas ao consumo do cigarro, os métodos para parar disponíveis, enfim, informações iniciais e muitas vezes também o profissional de saúde tem por objetivo estabelecer um vínculo, ou seja, fazer com que o fumante sinta nesse cuidado, nesse acolhimento, nessa abordagem, uma preocupação direcionada para quê? Para a saúde dele, certo? Em nenhum momento na fase de pré-contemplação deve ser imposto ou deve ser muito, deve ser colocado um método muito incisivo. É aquela primeira pitadinha para o fumante parar para pensar, para provocar uma reflexão. A fase 2 é a fase de contemplação. Nessa fase, o fumante já consegue perceber a relação entre o comportamento de fumar e os problemas relacionados a esse comportamento. E dessa forma, consegue fazer uma análise mais realista do custo-benefício de fumar. E embora essa seja uma fase já mais consciente sobre os prejuízos do cigarro para o fumante e para as pessoas que o cercam, para as pessoas que convivem com ele, quando é proposta a mudança para parar de fumar, ele ainda se mostra muito dividido entre querer e não querer. E qual é a abordagem mais eficiente para esse momento? Aqui existe uma técnica que propõe a criação de 2 listas. Numa lista, as razões para fumar e na outra lista, as razões para desejar parar de fumar. Com isso, a proposta dessa técnica é
trazer clareza para o fumante dos prós e contras do hábito de fumar, do comportamento de fumar. E dessa forma, ele consegue confrontar as razões para continuar fumando com as razões para parar de fumar, os riscos que continuar fumando oferece contra os benefícios de parar de fumar. E aqui é importante sempre deixar claro que o fumante ele deve ser incentivado a tomar uma atitude, a tomar uma ação, mesmo que ele ainda deseje fumar, mesmo que ele ainda não tenha 100% sedimentado que ele não quer mais fumar. A fase 3 é a fase de preparação. Nesse estágio ocorre a transição das ideias para a ação. O fumante demonstra prontidão para a mudança, envolvendo novas atitudes e comportamentos. Mais importante e necessário que ele se sinta ativo, participativo na construção dessa mudança. Aqui o fumante já cria um planejamento, já propõe uma mudança de atitudes e comportamentos e revisita tentativas passadas tentando identificar possíveis erros que possam ter acontecido e prejudicado os processos anteriores de parar de fumar. Aqui a gente já pode observar algumas ações pontuais e algumas mudanças no padrão de consumo do cigarro. Ele já pode marcar uma consulta ou até tentar diminuir o número de cigarros ao longo do dia. Aqui a abordagem correta é fortalecer a autossuficiência, a autoeficácia do fumante, ou seja, deixar claro para ele que ele é capaz de parar de fumar. E também incentivar as metas compartilhadas, ou seja, sempre reforçar o planejamento que ele traçou, desde que esse planejamento seja executável, seja um planejamento realista, sem expectativas demasiadamente altas, né? E colocar para ele também questões, propor aqui estratégias de enfrentamento para possíveis situações que possam ocorrer em que ele fumaria, por exemplo, situações de raiva, estresse, ansiedade, medo, e propor aqui estratégias para que ele enfrente essas situações caso elas aconteçam. Aqui é importante conscientizar o fumante que a mudança implica em reorganizar as atividades e o estilo de vida dele. Ou seja, se um cafezinho leva ao cigarro, dá vontade de fumar, ele pode trocar esse café por um chá ou um suco, por exemplo. A fase 4 é a fase de ação, ou seja, mão na massa. É o estágio de concretização, onde o fumante parte para as ações específicas, como mudanças ambientais e mudanças comportamentais, investindo tempo e energia nessas mudanças. Qual que é a abordagem correta aqui do profissional de saúde? É valorizar os benefícios de parar de fumar e atentar para as possibilidades de recaída, ou seja, ajudar o fumante a identificar situações, lugares, pessoas, rotinas que possam sabotar, que possam prejudicar o processo de parar de fumar, assim também como situações psicológicas, sentimentos, emoções que possam levar ao comportamento de fumar. E aí a gente chega na fase 5, que é a fase de manutenção. É o estágio de concretização do novo comportamento. Aqui você já pode dizer que o fumante aderiu ao tratamento. Funciona como um piloto automático, sabe? Ele pega a direção correta, mantém aquela velocidade constante rumo ao objetivo maior, que é parar de fumar. Aqui, a abordagem do profissional de saúde é reforçar o sucesso da fase anterior, que é a fase de ação, e sempre atentar ao fumante para se manter vigilante em relação à possibilidade de recaída e os riscos que ele possa enfrentar ao longo dessa jornada. A gente não pode deixar de mencionar a recaída, que é a retomada do comportamento de fumar. Apesar de não ter sido descrita originalmente, a recaída pode ser considerada mais uma etapa do ciclo de cessação do tabagismo, no processo de parar de fumar. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Se você chegou até aqui,
Conta aqui nos comentários em qual fase, qual estágio você se encontra. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, porque isso ajuda o conteúdo a chegar a mais pessoas que precisam. Já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificação toda vez que tiver um vídeo novo. Te aguardo nos próximos vídeos.